Olá pessoal, sou o novo narrador contratado pelo dono do canal e vocês devem me conhecer pela voz e sou o substituto do dublador anterior e vou estar presente e ajudando o dono do canal e ao mesmo tempo ajudando a legenda da edição que também vai estar junto com nós ou conosco falando certo, pois tá bom, esta é a introdução e já falando sobre o jogo, sim, continuando com os mesmos avisos anteriores. O jogo é de classificação de acordo com uma print, é de 16 anos, contém violência, sangue, linguagem inapropriadas e cenas tanto obscena mais menos, sendo fraco mas mesmo assim ainda não sendo apropriado conteúdo, mesmo não sendo o dono do jogo, mas eu sou o dono do vídeo, então se você tiver problema, gatilho ou até se sentir perturbado com algumas situações, eu não recomendo que você atinge ou mesmo ouve, certo? Então se você quer continuar, fica por sua conta então. O jogo começa com a cena da última cutscene do primeiro jogo, onde os quatro jovens pensam em ir a edifício abandonado mas ainda perigoso, onde dizia que havia vários rumores que ali habitava um ser implacável que matava qualquer um que se aproximasse ou até mesmo entrasse no lugar, e a diferença é que nós sabemos os pensamentos dos personagens, onde a Emma se mostra ser uma pessoa egoísta, cruel e até mesmo psicopata ou sociopata, enquanto o Lucas é um cara que se acha corajoso mas no fundo é um covarde e um medroso, e Oliver é ainda um garoto puro que ainda demonstra preocupação pela Henry, e em seguida Lucas é atacado por trás levando um ferimento seriamente grave e Emma consegue foge ilesa enquanto o Oliver tenta distrair o açougueiro e acaba que a gente não sabemos o fim trágico dele, e a protagonista do primeiro jogo consegue matar o assassino e depois fugir do lugar, e depois começamos com Purgatório 2. A história mostra um novo protagonista chamado Ebel, um estudante do ensino médio, e depois da aula terminar a professora instruiu os alunos para evitar distrito das favelas e também não é para lugares suspeitos, e conheço o protagonista nos mostra como são os alunos da escola, onde em sua maioria são pessoas egoístas, ruins e ao mesmo tempo bando de gente que ri das desgraças dos outros. Depois ele pensa em a caminho de casa, só que indo para casa logo é mostrado que a estrada foi interditada pela guarda real, onde algumas pessoas falam que uma das bestas do inferno conseguiu fugir e está aterrorizando na cidade, e uma pessoa fala que na verdade é totalmente agressiva. E ele pensa em pegar um atalho até o caminho de casa, só que seguida ele pensa em ir parar na lanchonete, pensa em dar uma pausa e depois de sai ele se reflete um pouco e ele vê ao longe Emma e uns dois garotos que logo um protagonista pensa em brincar com a situação e pensa em seguir eles até chegarem em um beco sem saída, e um protagonista pensa em salvar e do nada surge uma aranha e consegue devorar rapidamente os garotos. Só que em seguida ele vê algo de errado e depois pensa em segui-los até chegar em um beco sem saída e logo ele pensa em salvá-la, mas do nada surge uma aranha e devora os dois garotos, que na próxima seria a Emma, e o Ebel surge para salva, mas ele diz para ela fugir mas ela não consegue correr e ele pensa em se jogar junto com ela no poço que leva para o lugar misterioso. Ambos caem e acabam se machucando, consequentemente impossibilitando o movimento, mas ainda o protagonista pensa em continuar a andar. Emma mal consegue se mexer de tanta dor, então ele tenta fazer o seu melhor para que a aranha gigante não seja um problema, aí ele improvisar uma barricada pegando várias caixas de metal para se deixar a área segura. Mesmo que deixasse a sala segura não quer dizer que ainda não era uma garantia. Em seguida ele pensa conversar com a Emma, só que ela demonstra ser uma pessoa, mesmo sendo salva por um desconhecido ela começa a ofender e ao mesmo tempo manipular o protagonista, onde ele demonstra que ele não é tolo o suficiente para cair no teatrinho dela, e depois ele pede a sua cooperação mas ela em seguida recusa, então ele pensa em fazer as tarefas sozinho. E com isso o protagonista vai fazendo o seu melhor enquanto pode, ele consegue fazer as tarefas mas logo em seguida ele vai para uma área onde depois achar um elevador pensa que vai levar até a saída, ele vê que na porta nos seus dois botões em cada lado e ele pensa em impressionar um mas não dá em nada e ele pensa apertar o outro e nada, só que ele adivinha e ele percebe que para que o elevador funcione é preciso duas pessoas, então ele pensa em chamar a ela.
Em seguida ele vai até onde ela está e ele fica aliviado que ela não saiu do lugar e nem mexeu nenhum centímetro, mas ao chegar perto dela e ao mesmo tempo conversar com ela, ela ainda reclama depois quando o protagonista vai até ela, mas em seguida ele pede mais uma vez a sua cooperação e ela ao mesmo tempo nega, mas ela cede. Depois de ir a caminho do elevador naquela mesma área distante do elevador, em seguida ela meio que se incomoda em ver uma placa com aviso de perigo inscrito em amarelo, onde na placa parece que é um tipo de criatura que não dá para identificar qual é o tipo, mas parece ser desconhecido e ao mesmo tempo perigoso, e também ela se incomoda um pouco da atmosfera do lugar e o protagonista concorda com ela, diz onde ele também sentiu a mesma sensação, onde ele nunca sequer um silêncio perturbador e ao mesmo tempo um lugar que não havia nenhuma alma viva. Em seguida aparece uma grade caindo do teto e algo cai e se revela parecendo ser uma aranha com uma aparência robusta e ao mesmo tempo carnudo e deformada, com estrondoso grito e se mostrando ser o bicho que a placa estava dizendo, e o protagonista se preocupa e a sua colega fica muito assustada e confusa o que é aquilo, e em seguida eles pensam em correr até chegar no elevador, onde eles conseguem. Depois é mostrado uma nova cena que era a personagem que apareceu no primeiro jogo, Henry, e ela se mostra está diferente e ao mesmo tempo sem nenhuma reação normal. Ao mesmo tempo é apresentado o lugar onde ela está e aparece do nada uma aranha sendo uma invasora, mas ela empunha do seu machado e consegue eliminar a ameaça, e com isso ela está preocupada em querer ver o que está acontecendo lá fora, e ao sair ela é confrontada e abordada por 4 homens que não estavam com boas intenções e queriam fazer algo, mas o destino do karma apareceu e 2 aranhas apareceram e devoraram 2 por 2. Logo as mesmas que devoraram os homens, elas pensam em querer atacá-la, mas ela faz uma expressão que demonstra ser uma ameaça e as aranhas fogem em seguida, e depois Henry salva um cara que estava indefeso, que em seguida o mesmo diz que algumas pessoas foram evacuadas e estão em um abrigo seguro, mas ela recusa, e ela em seguida salva uma criança que estava em perigo, onde ela tentou abrir desesperadamente uma porta e ela salva a criança, elimina na ameaça e depois retribuiu, abrem na porta com força e conhece a criança, consegue estar seguro. E numa outra parte, quando ela essa é a cada mais uma vez, quando ela tenta querer afugentar as bestas, um homem aparece e tenta salvá-la e depois ela entra para dentro rapidamente e depois é machado, que são 2 homens, mas não sei nem os mesmos daqueles anteriores, mas ao mesmo tempo não puros, e aí é mostrado um cara que ao mesmo tempo que salvou ela ser um insuportável, e ao contrário do segundo cara que também se mostra ser egoísta e ao mesmo tempo um covarde. E depois em seguida Henry pensa em segui-los, mas depois pensa em se aliviar no banheiro, e depois indo para o subsolo o homem velho fica assim confuso e diz onde estão o pessoal que estava aqui, mas logo ele vê ao longe onde o que aconteceu com a galera que estava subterrâneo, onde ele vê ao longe uma aranha devorando um cadáver de uma vítima, e depois o cara é egoísta, fica abrindo o bico e logo o homem fala silêncio, você quer alertar aquelas coisas até elas virem nos devorar, e o rapaz tenta ser machão e tentar peitar o velho, mas logo leva um carão dizendo que se é de morrer que seja, que morra justo ou injustamente, que não importa, e depois ele começa também dar carão na Henry também, e eu disse se você quer ser útil então faça algo, ou talvez só que eu não vou poder falar, que são uma fala inapropriado, tá bom? Na mesma hora que quando eles vão até uma escotilha para tentar se encontrar ou encontrar o abrigo, na hora o cara que era o egoísta ainda tenta mais ser uma pessoa mais repugnante do lugar, mas logo em seguida uma aranha suja em suas costas e ela elimina de vez a ameaça, só que seu feito heróico não foi visto com bons olhos e o covarde fecha a tampa da escotilha deixando ela para trás e ao mesmo tempo chamando ela de monstro, onde não quer que ela se aproxime mais, mas logo
logo do nada o silêncio é quebrado onde do nada vem um terremoto mas logo em seguida se revela ao leste uma parede de carne gigante que ela não tem chance em combater contra aquela coisa a escolha sensata é fugir até chega a uma saída ela vai mais rápido que pode até chegar em um beco mas tem uma saída mas antes ela fura um galão de petróleo ou gasolina e depois gera uma faísca que começa a fazer um incêndio e ela pega um tanque de gás até as chamas e ela pega o seu machado e joga contra o tanque de gás e onde gera uma explosão e mata de vez a criatura mas consequentemente deixando ela vulnerável até que o machado dela se restaram e com isso numa situação onde ela está ela não poderá retornar à sua forma demoníaca. Descendo ao oeste ao longe em revista um homem suspeito e ela pensa em interagir e ele fala você é a filha de um nobre da casa Louvre, e ela tenta saber quem ele é e ele disse que ele é chamado de S05 codinome Cobaia que é usado pela organizações e ele disse que ele é um traidor da organização que até agora ele ainda está sendo perseguido e ele disse que ela não vai parar até que ele morra de vez e não importa o que ele possa fazer e nem mesmo fugir eles sempre irão atrás dele mas na situação dele como está eles parece que ele não vai viver por muito tempo mas depois ele disse que se ela quiser ir à fonte dessa loucura toda ele diz que há um atalho a uma porta de um depósito que fica atrás de lá da lanchonete onde conseguirá pegar a saída até chegar na fábrica em onde está gerando todas as aranhas mas também tomar cuidado com um cara misterioso que é um policial e ao mesmo tempo um executivo da organização Lobelia. Conheço ela sobe para a superfície e ela é abordada por um guarda real que diz que o cidadão deveriam estar procurando um abrigo urgentemente esta é a área restrita e depois ele repara a aparência dela e diz que você não é a filha de um nobre da casa Louvre não é o que parece antes que o guarda pudesse falar algo ou fazer alguma coisa do nada um outro aparece dizendo que a linha defensiva foi rompida pelas aranhas e eles ficam abalados e pensam qual é o número elas estão e ele fala que só foi interceptada uma então depois eles pensam aconselhar que ela volte para o abrigo mas eles veem que ela sumiu e o superior pede para que eles cuidam melhor na situação das aranhas do que outras coisas e também infelizmente não haverá reforços e só eles vão cuidar deles mesmo, e ela vai até o depósito de trás da lanchonete e depois consegue ir nos fundos dela e depois passar na porta e ir até a fábrica e depois vai ver quais perigos estarão aguardando por ela e depois logo em seguida a gente saberemos a história do protagonista. Ok gente eu vou dar uma pausa aqui sim vai ser meio que grande resumo desse RPG e não é oficialmente foi mal mas o negócio é grande se não é brincadeira é grande Mary também eu estou falando isso às 10 horas da noite Nemo que eu faço amanhã coisa eu vou te amo muito planos nação vídeo nassim resumo nem precisa cai não horário cor por que eu vou ganhar conhecimento sinceramente essa mais dição tá bom eu sei que ninguém não entendeu muito na vou colocar no discussão pra casa na galera tiver confuso tá lá escrito muito bem passado não resolvido vou Paraná que vou dar uma pausa e depois me atrasar de volta tá bom galera até mais facilmente Zé realmente vai gameplay comentado você irem no neném que da descrição em 6 verão um vídeo YouTube já jogou esse jogo.